Em termos de mortalidade, sim. Em termos de incidência, é o quarto câncer, né, que prevalece no Brasil, perdendo para o câncer de mama, de pele e de próstata. Boa noite, gente. Boa noite, Fran. Boa noite. Mais um segundou. Estamos de volta, né, amiga? Opa, Ficamos com um tempinho saudade. parado, mas voltamos. E boa noite a todos vocês que acompanham o nosso canal Um Papo de Salão. Ó, até o microfone ficou emocionado. Tá, tá todo mundo emocionado aqui. E para você que chegou até aqui, é porque você, como nós, gosta de assuntos interessantes. Informação, entretenimento, comida boa. Nossa! Risada, gargalhada boa, né, E amiga? o cheiro tá chegando aqui. Nossa, vocês não têm noção. Podia dar pra sentir o cheiro pelo celular, mas não tá dando ainda não. E hoje nós estamos com um convidado super especial, né, amiga? Muito ilustre. E eu tô muito orgulhosa, obrigada por você estar aqui. Daqui a pouco a gente vai apresentar. Hoje Mas o papo é antes, sério. É engraçado, mas o negócio aqui hoje vai ficar sério, né, amiga? Papo Tem sério. muita informação de qualidade que pode salvar vidas, viu? Exatamente. Antes da gente falar do nosso convidado, vamos chamar, vem pra cá, Lu! Nosso chefe de cozinha residente, que é o nosso Lu. Nosso chefe residente. E aí, Lu? Luciano Fica aqui, Lu. Rosendo. Aqui, ó. Boa noite. Você ouviu o Aqui, nosso ó. microfone. Pra cá, Lu. Tudo bem, Lu? Tudo bem. Tá Boa com noite. saudade de nós? Bastante, né? Desde o ano passado. Graças a Deus, né? E o prato de hoje? Conta pra nós. Hoje vai ser um peito de boi, tá? Serenado. Toda uma história dos tropeiros, né? Chiquíssimo, gente. Uma polenta com gorgonzola vai ser top. O trem vai ficar bom lá. Nosso convidado ali. Obrigado. E como é que é a história dos tropeiros? Antigamente, na época dos tropeiros, né? Como a carne era muito dura, que é boi de geladeira, cada ponto que eles pararam, eles colocavam para cozinhar. Faziam um café e colocavam para cozinhar. E deixava a noite toda ali. Por isso que a gente fala serenando. Ai, eles iam serenando a Isso, carne até ficar macia. Exatamente. Aqui Show. também é cultura, tá pensando o quê? Querida. Daqui a pouco eu vou lá, tá, Lu? Vai lá, Curiar. tá E tem bom. dica do chefe Tem hoje? dica do chefe hoje. Então, tá arrasou. bom? Tchau, tchau. Arrasou. Beijo, Lu. Beijo. Agora vamos falar do nosso convidado, né, amiga? Sim. Estamos aqui hoje com o Dr. Marcelo Reis, que é cirurgião geral, cirurgião torácico e endoscopista. Falei certo! Ela acertou. Ela treinou tanto. Tô treinando pra essa falar. palavra, ó. Tudo bem, doutor Marcelo? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É um prazer te receber aqui Prazer hoje. todo meu estar aqui com vocês hoje. Agradeço pelo convite. Imagina. Sobre o que a gente vai falar hoje? Conta pra nós, Gente, amiga. o assunto é muito... faz a gente refletir, faz a gente pensar nos cuidados. E hoje, eu acho que é o segundo maior, né, Marcelo? Casos de câncer, né? Em termos de mortalidade, sim. Em termos de incidência, é o quarto câncer, né, que prevalece no Brasil, perdendo para o câncer de mama, de pele e de próstata. Mas em termos de mortalidade, ele só perde para o câncer de pulmão. E aí estamos no Novembro Azul, né? Acabamos de sair do Outubro Rosa. Entramos aí no no Novembro Azul. E é importantíssimo também falar sobre isso, né, amiga? Porque os homens não se cuidam, né, doutor? No geral, sim. Né? A gente é bem desleixado, principalmente quando se trata no assunto do preventivo da próstata. Não por coincidência, eu vim com a camisa azul também para relembrar desse Novembro Azul, que é muito importante para a saúde masculina. Muito bom. Então vamos lá. Conta para nós, doutor, o que é exatamente o câncer de intestino? Bom, o câncer que a gente se refere aqui, no caso, hoje vamos tratar, é o câncer de intestino grosso. Né? Nós temos dois tipos de intestino, né? E o intestino grosso é que há hoje uma incidência muito grande do câncer, né? Que pega todo o colo, né? A gente chama de intestino grosso de cólons e abrange todos os cólons e reto. Por que a gente fala os cólons? Porque cada topografia do intestino grosso recebe uma denominação de acordo com a localização dele dentro do abdômen. E o reto, né? Ele é classificado separadamente porque quando há tumores do reto, o tipo de propagação desses tumores é um pouco diferente do restante dos cólons. E foi esse o câncer que a Preta Gil, né? Sim. Teve Irmã, e faleceu. e até foi Marcelo que cuidou dela. Mas aí, no caso da minha irmã, ela descobriu muito tarde, né? Então, a importância do exame, né, Marcelo? Infelizmente, né, como a gente citou, que o câncer de cólon ele mata em segundo lugar, perdendo só para o câncer de pulmão, exatamente porque são dois tumores em que os sintomas são tardios.
Ele é silencioso, Ele é né? silencioso, ele tem um desenvolvimento silencioso e a prevenção, a busca ativa do câncer em fase inicial é que vai definir entre a questão de cura, né, ou sobrevida do paciente. E quais são os principais fatores de risco? O câncer hoje ele aumentou muito a incidência, principalmente por causa do sedentarismo, da obesidade, o alimento à base de comidas processadas, né, a falta de ingesta de fibras, de frutas. Isso tudo causa um quadro crônico de inflamação do organismo, em que a consequência disso é esse aumento expansivo, né, da incidência de câncer de colo. Ô, doutor, e o que uma pessoa pode mudar na rotina para diminuir o risco de ter esse câncer? Pontuando exatamente o que eu acabei de falar, seria tentar essa mudança, né, no hábito alimentar, né, diminuindo o consumo de carnes vermelhas, diminuindo o consumo de embutidos, de bebidas alcoólicas, do tabagismo, a prática de atividades físicas, que seria um fator bastante que agregaria bastante na prevenção do câncer de intestino. Ou seja, mudança de hábitos, né? Mudança de hábito. Isso é fundamental. Essa seria a nossa próxima pergunta aí, em relação ao consumo de álcool, cigarro. Existe relação, né? E de fato existe. Sim, existe bastante, porque o cigarro, sabidamente, já possui mais de 60 itens cancerígenos na sua composição. Tá? E o álcool, o consumo excessivo do álcool, leva a metabolismo de acetaldeídos, que são substâncias que formam, né, secundário ao metabolismo do álcool no organismo, em que vai levar a alterações da replicação do DNA. E isso vai afetar na mutação de células, propiciando assim o surgimento do câncer. Sim. E quais são os sinais de alerta que não podem ser ignorados? Bom, infelizmente, a maioria dos sinais de alertas a gente já está pontuando para cânceres que já podem estar avançados, que seria a alteração de hábito intestinal permanente, tá? É aquela paciente que costuma ter episódios de constipação, seguido de episódio de diarreia, ou às vezes uma diarreia que não passa, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses com essa diarreia. Sangramentos vivos, né, na evacuação, dores abdominais e perda de peso, anemia, fadiga excessiva. Mas isso aí, como eu disse, infelizmente já são sinais de um possível câncer em fase mais avançada, que é aquele que a gente não gostaria de estar identificando. Então, é uma coisa que eu queria te perguntar. Qual a idade recomendada para colonoscopia, que é um exame que detecta o real problema, né? Porque não é só um ultrassom, você consegue? Não, na realidade, a intenção de uma doença, né, principalmente quando a gente fala de uma doença maligna, é fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Em se falando de câncer de cólon, o exame padrão, o exame ouro, que vamos dizer assim, seria a colonoscopia, que é um exame endoscópico que é feito pós o preparo intestinal, né, com medicamentos adequados para isso, em que a gente vai rastrear a presença de pólipos, tá? Que são formações, vamos usar assim no popular, verrucosas, que vão iniciar no intestino, e isso aí é como se fosse a semente do câncer. Então a gente busca esses pólipos inicialmente para exatamente evitar a progressão do câncer. Então, por que eu tô te perguntando isso? Porque cada dia a gente vê mais frequente pessoas com 30 e poucos anos já com câncer. Eu tive 3 vizinhos, 2 no meu prédio e um no prédio do lado, com câncer de intestino, já com metástases em outros lugares, e que tinham 39 anos, ou seja, qual a idade será que começou esse câncer, né? Porque, tipo, a minha filha fez, por causa de endometriose, a Laura fez a colono aos 31 anos. E quando ela entrou no Monte Sinai para fazer, o médico falou para ela assim, nossa, mas tão nova fazer esse exame, e demorou o exame dela, e assim, ela tinha um pólipo enorme que foi para exame, e que nesse exame era tipo, eu não me lembro, não sei explicar, mas era um pólipo de um risco moderado, aos 31 anos. No caso da Paula, né? Da Laura. Da Laura, foi
uma feliz coincidência, não, ruim de estar lá o pólipo, mas feliz coincidência que ela fez o exame dela por causa de endometriose, porque a endometriose, a gente sabe que na mulher, ele costuma, às vezes, uma endometriose profunda, que pode invadir outras estruturas, entre ela o intestino. Então, é comum a gente realizar lá na nossa clínica, né, exames em pacientes jovens exatamente por causa de endometriose, como até programação de cirurgias para essa finalidade. No caso da Laura, achou-se esse pólipo, em que a biópsia determinou qual o tipo histológico desse pólipo. E a partir disso, né, que nós vamos estabelecer, existem outros protocolos de acompanhamentos. Quantos pólipos, tipos de pólipos, localização de pólipos, isso tudo vai determinar de quanto em quanto tempo essa pessoa terá que repetir os exames. Inicialmente, como prevenção, a gente indica a partir dos 45 anos. Dos 45 aos 75 anos, os exames são feitos de forma preventiva. E a periodicidade desses exames vai se basear nisso que eu acabei de achar, de explicar. Se não se achou nada no primeiro exame, né, esse paciente vai repetir de 7 a 10 anos. Se achou-se pólipos, aí vai depender número, localização, tipo histológico, que nós vamos estabelecer qual que é o protocolo de acompanhamento desse paciente. Agora, se a pessoa tem histórico familiar, parentes de primeiro grau, tá? Aí já muda totalmente esse protocolo de acompanhamento. Principalmente se a pessoa tiver uma doença que chama polipose familiar, que são pólipos que já existem de forma genética, né? E que todos os membros da família têm que fazer a prevenção. Sim, agora, nesse caso, como eu te falei, eu contei aqui, de uma vizinha que ela teve, aos 39 ou 40 anos, e já estava com algumas metástases, né? Sim. Será que, há quanto tempo ela já estava com esse tumor? Dá para ter uma noção? O tumor de colo, ele não é um tumor que cresce rapidamente, tá? No contexto geral, os tipos de tumor de colo é o adenocarcinoma, em geral, que é um tumor que não tem um crescimento tão rápido assim. Por isso que existe esse protocolo de acompanhamento. Tá? O fato de você ter um pólipo, por exemplo, não quer dizer que você tem que repetir o exame anualmente. Vai depender do tamanho, do tipo histológico desse pólipo. Mas, assim, num contexto geral, infelizmente, a doença, câncer, quando ela atinge pessoas que normalmente estão fora da faixa de idade que ela aconteça, infelizmente a gente vê essas evoluções ruins. Eu já tive paciente de 23, 24 anos com câncer de intestino já metastático para fígado. Infelizmente fígado, acontece. Pulmão, né? Os tipos mais comuns, né, são os linfonodos, fígado e pulmão. E a partir de qual idade é recomendada a colonoscopia, doutor? Assim, como preventivo, Prevenção, né, a partir dos 45 anos. Desde que o paciente não apresente sinais e sintomas, né, que possam levantar uma suspeita que a gente tem que pensar, como eu disse, o paciente tem constipação, tem uma mudança de hábito intestinal, tem um exame que a gente usa como rastreio, que é a pesquisa de sangue oculta nas fezes, que ele não é um exame muito fiel, né? Ele não está assinando nenhuma doença, mas ajuda. Mas é um rastreio, sim, ajuda. E como que é feito o tratamento hoje em dia? A gente sempre busca pegar a doença em fase inicial. Então, a maioria dos tratamentos dos pólipos, né, que são os precursores do câncer, quando são pegos bem no início, a gente consegue tratá-los endoscopicamente. Na própria colonoscopia, a gente consegue retirar esse pólipos, tá? Se forem pólipos, existem aqueles pólipos que são chamados pediculados, que são pólipos que parecem uma verruga. Existem os pólipos planos, em que a gente consegue ressecá-los por um procedimento chamado mucosectomia, e que a gente, às vezes, evita uma cirurgia mais extensa. E a gente resseca essas doenças e acompanha por colonoscopia periódica. Aí entrando naquele protocolo, dependendo do tipo histológico. Tá. E uma coisa que eu queria perguntar é se essa cirurgia, caso tenha um tumor, né? Que não seja tão grande, que acabou de aparecer lá nos exames, é feito barriga aberta ou é feito por vídeo, que só faz os dois, né? Sim. Tem as duas opções? Existem as duas opções. Hoje, as cirurgias abertas, né, igual você colocou,
Quase sempre, infelizmente, a gente efetua na urgência, que é aquele tumor que chegou num ponto, cresceu lentamente, o paciente às vezes não valorizou os sintomas e ele causa uma obstrução total do intestino. Então o paciente vai chegar no hospital numa urgência cirúrgica, em que não há possibilidade de fazer por videolaparoscopia. Então a cirurgia é realizada, né, com uma laparotomia, que é a abertura da cavidade abdominal. Quando isso não acontece, a gente tem a opção de tratá-lo por videolaparoscopia, e hoje está aí muito em voga também a cirurgia robótica, que pode ser usada, mas num contexto geral, nas cirurgias de cólon, a robótica ainda não acrescenta tanta coisa assim. Mas a por vídeo é muito mais rápida, a recuperação menos mais invasiva, rápida né? também, né? É uma cirurgia que a gente fala minimamente invasiva, né, em relação à laparotomia, em que a recuperação do paciente, né, é muito melhor. E doutor, para finalizar, o que o senhor diria para quem tem medo de fazer esses exames de prevenção? Esse medo ele é geral, né? A pessoa tem medo da sedação, que é necessário a sedação, uma anestesia mais superficial, digamos assim, para que o paciente não tenha desconforto durante o exame. Existe também o preparo de intestino, que são líquidos que tem que tomar para limpar o intestino, que é desconfortável. Passa a noite inteira no vaso. Mas, no pois é, trono. mas Rainha, noite inteira no aí, vaso. quando as pessoas têm esse problema, esse medo, eu aconselho a gente fazer o exame à tarde, que você pode fazer o preparo pela manhã. O meu então você segundo não precisa eu fiz ter à a tarde, noite de e rainha, foi ótimo. né? E que é muito mais confortável. Eu falo isso como médico e falo como paciente, porque eu faço o meu controle periódico e eu sempre faço na parte da tarde, que é muito mais confortável. Eu achei mais confortável também, de não passar a noite inteira no trono, igual rainha. Deus me livre. Mas é necessário e assim, é de 5 em 5 anos, né? Dependendo dos Caso achados. precise né? de... Mas é um medo. Agora eu vou reportar o nosso Novembro Azul, ótimo. em que os homens têm o medo acham que vou perder a masculinidade porque vão fazer um exame de toque. O toque é um dos exames, né, que pode ser feito. Existem outros exames, né, que também são factíveis e que têm uma acurácia muito grande para o câncer de próstata, né? E esse mesmo preconceito existe com relação à colonoscopia. Tá? Então, assim, lembre-se que a doença que nós estamos querendo prevenir mata. Mata muito. E é mata isso que muito. nós estamos querendo evitar. E às vezes, quando não mata, deixa uma qualidade de vida ruim para o paciente. E quando se descobre no início, fica tudo mais Mais fácil. Cura. Né? A gente está falando de cura. cura. Então, assim, vamos parar esses homens aí que têm preconceito, né, em fazer exames anais, né? Porque, gente, a gente tem que sobreviver a essas coisas, e quanto mais cedo, melhor de descobrir a descoberta. Existe cura. E é isso, né? Tem homem que fala, quem procura acha. E que bom que ache cedo, né? Que acha Para dar rápido, tempo de tratar. Exatamente. Concordo com vocês. Né? Vamos achar o mais cedo possível para a gente estar falando de cura. Exatamente. Porque até as cirurgias são igual, né? Você comentou mais cedo. Se for um tumor pequenininho, é menos invasivo que um tumor grandão que tem que, né? E tem bolsa também, né? O doutor, conta isso. Assim, principalmente quando é A feito Preta na Gil urgência. usava a bolsa, né? Minha irmã usou Bolsinha. também. Principalmente quando é feito na urgência, né? A gente deixa o intestino esterilizado, que chama colostomia, que a gente vai estar lidando com um órgão que não houve um preparo adequado para a cirurgia, tá? E existem também aqueles tumores em que a gente não tem possibilidade de reconstruir o trânsito, que é voltar ao intestino local, principalmente quando a gente está falando de tumor de reto, né? Porque às vezes tem que tirar todo o reto fora e a gente não tem como retornar o trânsito intestinal. Então a pessoa teria que usar a colostomia para o resto da vida. Né? Mas é exatamente isso que nós estamos querendo evitar. Por isso que a gente reforça aqui. Vamos fazer o exame precoce. Quanto mais cedo, mais certa a cura, né? Bom, gente, esse foi um papo descontraído. Tentamos aqui resumir para vocês, porque é um assunto complexo, né? Mas o que fica de aprendizado é que quanto mais cedo, melhor, né? Então não vamos deixar a saúde, não vamos procrastinar a nossa saúde. Fazer os exames de prevenção é muito importante, né, amiga?
Com certeza. Dicas valiosas que recebemos aqui hoje, mas é para levar para a vida, tá? Não é para entrar no ouvido e sair no outro, não. É para marcar os exames que tem que fazer e pronto. E é isso, né, amiga? Tem coisa que não dá para procrastinar. E esse conteúdo é muito importante para muitas pessoas. Então, não deixa de enviar para um amigo. Até pro inimigo, canal, né, amiga? Até pro inimigo, você pode mandar. Tá merecendo. Esse conteúdo merece. Se você gostou desse conteúdo, manda para um amigo. Se você não gostou, manda para o inimigo. Aquele mas chatinho. não deixa de mandar, tá? Curte o nosso canal, que é importante, porque o algoritmo vai entender que outras pessoas precisam de receber. que é relevante o conteúdo, vai Exatamente. indicar para mais pessoas e isso pode salvar vidas, gente. A falta de informação né? A gente tá aqui passando informação de qualidade para vocês. Porque um papo de salão, o que acontece no salão? Não fica no salão. A gente Ele traz vem pro pra nosso cá. podcast. A Fran sai do Mood Blogueira. e eu de cabeleireira para trazer conteúdos importantes para vocês. Vamos agradecer ao doutor Marcelo, né, doutor Marcelo? Eu que Muito agradeço a obrigada, oportunidade viu? de Obrigada, vocês. foi uma honra te receber aqui, Prazer Marcelo. todo meu. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Obrigada por todos os ensinamentos, tudo que você passou, que muita gente, eu tenho certeza que vai ficar feliz de receber, porque de repente dica não de ouro, sabe, né, amiga? é dica de ouro. Obrigada, gente. Uma boa noite pra vocês e até Agora o eu vou pro próximo. Lu. Agora eu vou Boa pro noite. Lu. Vou lá pro chefe, vou pegar a dica o pulo do chefe pra vocês. Que a gente já tá com fome. Tá cheirando aqui, Tá cheirando, viu? gente. O cheiro ainda não passa por O celular no Bluetooth não tem como. mas vou falar pra vocês, tá? Assim, ó. Tchau, Top gente. demais. Beijo. Muito obrigada. Até o próximo podcast. Um papo de salão com a Fran e Com a comigo. Ana Lu. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Saí de lá, vim pra cá, invadir a cozinha do nosso chefe. E hoje, gente, o nosso cardápio tá diferenciado, né, Lu? Tá bem tropeirão, tá bem minerado. Vem aqui, amiga. Filma isso aqui pro povo ver. Socorro, Deus, viu? Esse nós temos um peito, né, de boi, né? Ele demorou aí mais ou menos aí umas 4, 5 horas para ser feito, num fogo bem baixinho. Tá? Nós temos aqui uma polenta, né? O fubá foi moinho d'água, né? Que é o famoso moinho d'água, que é moinho grossinho, tá vendo? Vamos colocar aqui um pouco de gorgonzola para criar um pouco mais de sabor e um pouco de queijo parmesão para ficar top. Viu? Agora conta pra nós o pulo do chefe. Ô, Lu, eu não sei muito bem fazer angu, não. Entendi. Como que faz pro angu não dar caroço, Lu? Ô, Fran, o que acontece? As pessoas reclamam muito, meu angu sai muito empelotado, tá vendo? Sai muito empelotado. O que acontece? As pessoas colocam água para ferver, tá? Tá fervendo, pega o angu in natura, joga aqui dentro e sai mexendo. Aí não consegue, coloca Diluir. mais, não consegue, vai jogando o caldo, não consegue diluir. Então fica aquelas pelotinhas. O que a gente faz? Pega um recipiente com água, tá? Mistura um pouco, mexe ali, deixa ficar bem aguado, bem aquele mingau mesmo, bem líquido. Vai jogando devagar aqui, Aos mistura, poucos. pronto, vai ficar desse jeito aqui. Ó. Porque de acordo que vai cozinhando, ela vai diminuindo, vai ficando no ponto que você quer, ó. Tá vendo? Nesse caso aqui nós fizemos isso aqui, tá bom? Arrasou, viu, gente? Tá Top bom? demais. Beleza? A gente vai... Comidinha do Lu, vocês não tem noção, não, viu? Aí você vai finalizar o quê? Com o gorgonzola agora? Vamos colocar um pouquinho de gorgonzola, tá? Vai dar uma misturada. Beleza? Isso aqui pro finalzinho. Um pouquinho de queijo parmesão. Nu. Tá ok? Chora, miséria. Olha pra você ver, que delícia. Aqui. Nem cachorro come, não, hein? Olha que maravilha, olha só. Nem cachorro come, porque não sobra, né, Lu? Tá vendo? Olha só que maravilha, tá vendo? Que é Isso isso? aqui tem um sabor que... Isso aí é pura falta de educação. Vocês não têm ideia. E o fubá, nossa senhora, né? Arrasou, Tá bom? arrasou. Obrigadão, viu, Lu? Nada. Arrasou mais uma Toma vez. as ordens, tá bom?